angustiado, em vez de espinho, angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão a cidade assolado, destruídas de geração em geração. Essas são palavras do Senhor. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior, a 23ª sessão extraordinária da legislatura 2025-2028. Senhor presidente, requeiro a dispensa da leitura da ata e que a mesma seja considerada aprovada. Está em votação o requerimento do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado. Expediente escrito. Projeto de resolução número 3/2026, que acrescenta artigos ao regimento interno da Câmara Municipal de Núbia Paulista e outras providências, de autoria da mesa diretora das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Projeto de resolução 03/2026, 13 de agosto de 2026. Acrescenta artigos ao regimento interno da Câmara Municipal de Inúbia Paulista e da outras providências. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 65 do regimento interno, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 65. Parágrafo 6º. 11º. Acompanhar junto ao Executivo a elaboração da proposta orçamentária, sua posterior execução, bem como elaborar relatórios, no mínimo trimestrais, quanto à execução das emendas individuais e impositivas até sua complexa execução. Artigo 2º. Fica acrescentada a linha J ao inciso 2º do artigo 67 do Regimento Interno, com a seguinte redação. Artigo 67. J. Elaborar relatórios no mínimo trimestrais de fiscalização e acompanhamento da execução das emendas individuais impositivas, até a complexa execução, em conjunto com a comissão que tiver competência de acompanhamento da emenda individual impositiva em razão da matéria, fazendo constar a execução financeira detalhada. Artigo 3º. Fica modificado o artigo 200 do Regimento Interno, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas, modificativas ou individuais impositivas. Inciso 5º. Emenda individual impositiva é apresentada nos termos do artigo 99-A da Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º. Parágrafo 2º. A emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda. Parágrafo 3º. Não se apresenta subemenda às emendas individuais impositivas. Parágrafo 4º. As emendas e subemendas recebidas serão discutidas e, se aprovadas, o projeto original será acompanhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que lhe dá nova redação na forma do aprovado.
Parágrafo 5º. As emendas individuais impositivas não se submetem ao disposto no artigo 4º e, se aprovadas, serão encaminhadas à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para adequações necessárias, especialmente nos anexos e metas da lei orçamentária. Artigo 4º. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 201 do Regimento Interno com a seguinte redação: parágrafo único. As emendas individuais e impositivas serão recebidas no prazo do artigo 261 desse regimento, conforme disposições próprias. Artigo 5º. Fica acrescido o artigo 263-A ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Inúbia Paulista, com a seguinte redação: artigo 263-A. As emendas individuais impositivas apresentadas nos termos do artigo 99-A da Lei Orgânica Municipal serão apresentadas no mesmo prazo do artigo 1º. Parágrafo 1º do artigo 261 desse regimento interno. Parágrafo 1º. Quando apresentadas emendas individuais impositivas, devem estar instruídas conforme detalhado em resolução própria. Parágrafo 2º. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade emitirá parecer opinativo sobre as emendas individuais impositivas, se manifestando quanto ao cumprimento dos requisitos detalhados em resolução, bem como se são comprovadamente compatíveis com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. As emendas individuais impositivas serão submetidas a plenário em turno único de votação, junto ao primeiro turno de votação da Lei Orçamentária Anual, tendo o mesmo quórum de liberação que esta. Parágrafo 4º. A execução das emendas individuais e impositivas serão especialmente acompanhada e fiscalizada pelas comissões permanentes, conforme resolução. Artigo 6º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Inúbia Paulista, 13 de agosto de 2026. Mesa diretora: José Edson Dias, presidente. João Carlos de Almeida, secretário, primeiro secretário. Lucas Felipe Soares dos Santos, segundo secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação: João Carlos de Almeida, vice-presidente. Mauro Antônio da Silva, vice-presidente. Carlos Alberto Faco, primeiro secretário. Adriano Júnior de Lima, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade: João Antonelli Xavier, vice-presidente. Presidente: João Carlos de Almeida, vice-presidente. Rodrigo José da Silva, primeiro secretário. Fábio Luiz Guelf, membro. Requerimento que dispensa as formalidades regimentais nos termos do artigo 179 do Regimento Interno desta Casa de Lei, subscrito pelos vereadores. Requerimento de urgência especial. Os vereadores abaixo assinados vêm à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 179 do Regimento Interno, requerer que o projeto de resolução número 03/2026 acrescenta artigos ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Inúbia Paulista e da outras providências, de autoria da mesa diretora e das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças e Contabilidade, tem apreciação nessa sessão, para atendimento ao comunicado GP 15/2026 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao ofício PJL 0283-20-296 do Dr. Daniel Felipe da Larosa, segundo PJ de Lucélia, São Paulo.
Inúbia Paulista, 17 de agosto de 2026. Adriano Júnior de Lima, Carlos Alberto Faco, Fábio Luiz Guelf, João Antonelli Xavier, João Carlos de Almeida, Lucas Felipe Soares dos Santos, Mauro Antônio da Silva e Rodrigo José da Silva. Projeto de resolução 04/2026, que dispõe sobre a instrução e acompanhamento das emendas individuais impositivas previstas no artigo 99-A da Lei Orgânica Municipal e no artigo 263-A do Regimento Interno da Câmara Municipal da outras providências, de autoria da mesa diretora e das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Projeto de resolução número 04/2026, 13 de agosto de 2026, dispõe sobre a instrução e acompanhamento das emendas individuais impositivas, prevista no artigo 99-A da Lei Orgânica Municipal e no artigo 263-A do Regimento Interno da Câmara Municipal, da outras providências, da instrução das emendas individuais impositivas. Artigo 1º. As emendas individuais impositivas, quando apresentada, devem contar com o plano de trabalho que constem as seguintes informações. Primeiro, dados da emenda com número da emenda, autor, valor, tipo de destinação, seu valor total ou parcial, tipo de emenda, se para saúde ou outros, natureza da emenda, se para custeio ou investimento, programação orçamentária com a função de governo e subfunção, ODS vinculadas, dados do órgão, entidade executora ou beneficiária com nome, CNPJ, endereço, e-mail institucional, representante legal e CPF. Descrição do projeto, justificativa, finalidade, metas e resultados esperados, menção a cronograma físico-financeiro e ou plano de aplicação, assinatura do autor. Artigo 2º. As emendas individuais impositivas devem ainda ser instruídas com os seguintes documentos ou informações. Primeiro, caracterização do interesse público envolvido com estudo técnico preliminar ou justificativa para sua dispensa. Segundo, comprovação técnica de que o objeto está suficientemente definido com a apresentação, se é o caso de anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Terceiro, apresentação de plano de trabalho próprio e certidão de inexistência de parentes até o 3º grau na diretoria em relação ao autor da emenda, no caso de repasse a entidades. Quarto, manifestação técnica de compatibilidade com o PPA e LDO. Artigo 3º. Fica autorizada a parceria com os outros órgãos e poderes, bem como a contratação de serviço técnico especializado para fins de instrução das emendas individuais impositivas. Artigo 4º. A mesa da Câmara elaborará calendário para fins de possibilitar a correta instrução das emendas, como pretendido pela presente resolução, do acompanhamento da execução das emendas individuais impositivas. Artigo 5º. As comissões permanentes acompanharão, conforme matéria relacionada às suas atribuições, em conjunto com a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a execução das emendas individuais impositivas pelo Poder Executivo. Parágrafo único. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade acompanhará em especial a execução financeira. Artigo 6º. O acompanhamento previsto no artigo 5º resultará em relatórios trimestrais, em relação às quais será dada ampla publicidade e transparência. Parágrafo único. Os relatórios podem ser elaborados em separado ou em conjunto,
a critério de cada comissão. Artigo 7º. Para a elaboração dos relatórios, as comissões permanentes verificarão e farão constar tanto os dados obtidos por meio de informações eventualmente solicitadas, ofícios e outros, como também informações e dados constantes em portal da Transparência, portal público do Poder Executivo, e sítios eletrônicos, sites eletrônicos de beneficiários, se o caso. Artigo 8º. Os dados obtidos comporão base consolidada de informações a ser permanentemente divulgada e atualizada no site eletrônico oficial da Câmara Municipal. Artigo 9º. Eventuais despesas decorrentes da aplicação dessa resolução correrão por conta da dotação orçamentária própria suplementada se necessário. Artigo 10º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Inúbia Paulista, 13 de agosto de 2026. Mesa diretora, José Edson Dias, presidente, João Carlos de Almeida, primeiro secretário, Lucas Felipe Soares dos Santos, segundo secretário, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, João Carlos de Almeida, presidente, Mauro Antônio da Silva, vice-presidente, Carlos Alberto Faco, primeiro secretário, Adriano Júnior de Lima, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, João Antonelli Xavier, presidente, João Carlos de Almeida, vice-presidente, Rodrigo José da Silva, primeiro secretário, e Fábio Luiz Guelf, membro. Requerimento que dispensa as formalidades regimentais nos termos do artigo 179 do Regimento Interno desta Casa de Leis, subscrito pelos vereadores. Requerimento de urgência especial. Os vereadores abaixo-assinados, em a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 179 do Regimento Interno, requerer que o projeto de resolução 04/2026 dispõe sobre a instrução e acompanhamento das emendas individuais impositivas, prevista no artigo 99-A da Lei Orgânica Municipal e no artigo 263-A do Regimento Interno da Câmara Municipal, da outras providências, e autoria da mesa diretora e das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Tem apreciação nessa sessão para atendimento ao comunicado GP 15/2026, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao ofício PJL 02.296/2020-296 do Dr. Daniel Felipe Dalla Rosa, segundo PJ de Lucéria, São Paulo. Inúbia Paulista, 17 de agosto de 2026. Adriano Júnior de Lima, Carlos Alberto Faco, Fábio Luiz Guelf, João Antonelli Xavier, João Carlos de Almeida, Lucas Felipe Soares dos Santos, Mauro Antônio da Silva e Rodrigo José da Silva. Os referidos requerimentos serão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Ofício número 327/2026, de autoria do senhor prefeito municipal, em atenção ao requerimento número 12, de autoria da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Ofício número 327/2026. Inúbia Paulista, São Paulo, 11 de agosto de 2026. Referente ao requerimento número 12/2026. Ilustríssimos senhores vereadores, honra-me cumprimentá-los. Em resposta ao requerimento supracitado, venho informar que autorizo o comparecimento do diretor de esportes para os atos que se fizerem necessários por esta nobre Casa de Leis, de modo que o gestor já se encontra ciente e à disposição para agendamento de horário. Sem mais, renovo votos de elevada estima e de distinta consideração. Fernando Rossi, prefeito municipal.
Ofício número 330/2026, de autoria do senhor prefeito municipal, em atenção ao requerimento número 13 de 2026, de autoria de todos os vereadores da Câmara Municipal. Ofício número 330/2026. Inúbia Paulista, 14 de agosto de 2026. Referente ao requerimento número 13/2026. Solicitando informações quanto à possibilidade de acolhimento das indicações número 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 de 2026 e execução no exercício financeiro de 2027. Ilustríssimo senhor presidente, honra-me cumprimentá-lo. Venho pelo presente reconhecendo a comunhão de esforços e trabalhos entre os poderes, bem como a situação excepcional e o legítimo interesse público envolvido quanto às demandas relativas às indicações número 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 de 2026. Após consulta aos setores competentes dessa municipalidade, os quais confirmaram a viabilidade financeira para a execução das medidas propostas, informar que decidi acolher as indicações citadas, determinando a inclusão no planejamento para a execução do exercício financeiro de 2027. Sem mais, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Fernando Rossi, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor José Edson Dias, presidente da Câmara Municipal de Inúbia Paulista. Indicação número 91/2026, de autoria do vereador João Carlos de Almeida. Indicação número 91/2026. Indicamos ao senhor prefeito municipal de Inúbia Paulista, após cumpridas as formalidades regimentais e observadas as possibilidades orçamentárias, para que sua excelência determine os setores competentes à realização de estudos técnicos, administrativos e financeiros, visando ao encaminhamento do projeto de lei que institua a gratificação aos servidores públicos municipais designados para integrar a Brigada de Incêndio do município de Inúbia Paulista, em reconhecimento às atribuições e responsabilidades adicionais inerentes à função. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo valorizar os servidores municipais que integram a Brigada de Incêndio de Inúbia Paulista, que tem a finalidade de prevenir e combater focos de incêndio em vegetação na área territorial do município, em situações de emergência. Os brigadistas recebem treinamento específico, participam de capacitações periódicas e permanecem preparados para atuar sempre que necessário, assumindo as responsabilidades que excedem as atribuições normais de seus cargos. Trata-se de atividades que exigem qualificação técnica, comprometimento e disponibilidade, justificando o reconhecimento por parte da administração pública. A criação de uma gratificação específica representa uma forma de valorização desses servidores e de incentivo à permanência da Brigada de Incêndio, fortalecendo as ações de prevenção e proporcionando maior segurança aos prédios públicos e à população. Importante destacar que diversos municípios brasileiros já instituíram gratificação para os servidores que exercem a função de brigadista, reconhecendo as responsabilidades adicionais assumida e a necessidade de constante capacitação. Ressalta-se ainda que a formação e a atuação das brigadas de incêndio encontra respaldo nas normas vigentes, inclusive em instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Por fim, a eventual instituição da gratificação deverá observar a legislação vigente, a disponibilidade orçamentária e financeira do município e a elaboração do respectivo estudo de impacto, culminando no encaminhamento do competente projeto de lei à Câmara Municipal. Diante da relevância da matéria, espera-se o acolhimento da presente indicação em reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido pelos integrantes
da Brigada de Incêndio, em benefício da segurança da população e da valorização dos servidores municipais. Câmara Municipal de Inúbia Paulista, 7 de agosto de 2026. João Carlos de Almeida, vereador. Indicação número 92/2026, de autoria de todos os vereadores da Câmara Municipal. Indicação número 92/2026. Indicamos ao senhor prefeito municipal de Inúbia Paulista, após cumpridas as formalidades regimentais e observadas as possibilidades orçamentárias, para que o chefe do executivo, por meio do setor competente da municipalidade, realize a instalação de faixa elevada para a travessia de pedestres, lombo-faixa, na Avenida Leão Miguel Banvart, no trecho compreendido entre a Rua Indústria e Comércio e a Rua Armando do Prado, a ser implantada no alinhamento do passeio público existente na Praça Tito Tesari Neto, ligando a rodoviária municipal, conforme demonstram as fotografias anexas, de modo a proporcionar maior segurança à travessia dos pedestres. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade proporcionar maior segurança aos pedestres e motoristas que utilizam diariamente o referido trecho da Avenida Leão Miguel Banvart. No local de um lado da via encontra-se a rodoviária municipal, que concentra grande fluxo de pessoas que utilizam o transporte coletivo para se dirigirem a outras cidades, especialmente trabalhadores que se deslocam diariamente para seus locais de trabalho. Do outro lado, localiza-se a Praça Tito Tesari Neto, que conta com o parque infantil e constitui importante espaço de lazer, convivência e recreação da população. Trata-se de uma área amplamente frequentada por munícipes de todas as idades, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos, que realizam a travessia da avenida com frequência. Além disso, o trecho situa-se na principal entrada de acesso ao município, registrando intenso fluxo de veículos. Muitos condutores trafegam em velocidade superior permitida, desrespeitando os limites estabelecidos e colocando em risco a segurança dos pedestres. Registra-se, inclusive, a ocorrência de acidentes no local, evidenciando a necessidade de adoção de medidas eficazes de moderação de tráfego. Cumpre destacar ainda que a Praça Tito Tesari Neto são promovidos diversos eventos públicos, como a tradicional estação cultural, apresentações culturais, shows e outras festividades, ocasiões em que o fluxo de pessoas aumenta significativamente, tornando ainda mais necessária a implantação de um dispositivo que proporcione uma travessia segura aos pedestres. Desta forma, a instalação da lombofaixa no alinhamento do passeio público existente na Praça Tito Tesari Neto permitirá uma travessia mais segura entre a Praça Tito Tesari Neto e a rodoviária municipal. Contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, disciplinará o trânsito e garantirá maior segurança e acessibilidade aos pedestres, atendendo de uma antiga reivindicação da população. Câmara Municipal, 7 de agosto de 2026. Mauro Antônio da Silva, vereador. Adriano Júnior de Lima, vereador. Carlos Alberto Paco, vereador. Fábio Luiz Guelf, vereador. João Antonelli Xavier, vereador. João Carlos de Almeida, vereador. José Edson Dias, vereador. Lucas Felipe Soares dos Santos, vereador. E Rodrigo José da Silva, vereador. Indicação número 93/2026, de autoria dos vereadores Fábio Luiz Guelf e Lucas Felipe Soares dos Santos. Indicação número 93/2026. Indicamos, reiterando a indicação número 60/2025, de autoria do vereador Lucas Felipe Soares dos Santos, ao senhor prefeito municipal de Inúbia Paulista, após cumpridas as formalidades regimentais
e observadas as possibilidades orçamentárias para que o chefe do Executivo, por meio dos setores competentes do município, providencie a continuação do asfalto, assim como toda a infraestrutura, como guia e sarjeta na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em frente ao antigo matadouro. Justificativa. Como o vereador é os olhos do cidadão, há algum tempo os munícipes tecem diversas reclamações do local, acima mencionado, pela falta de infraestrutura completa, apesar de também cumprirem com suas responsabilidades enquanto contribuintes. Nesse sentido, a presente indicação é para que seja providenciada a continuação do asfalto, no pequeno trecho ainda faltante, entre as ruas Miazita Tuiti e a rua Vereador João Elvino. De se mencionar que não haverá oneração excessiva dos cofres públicos, porque o pequeno é o trecho que ainda necessita da presente medida. Por ser uma providência de relevante interesse social, esperamos que o chefe do Executivo acate essa nossa propositura. Câmara Municipal de Inúbia Paulista, 11 de agosto de 2026, Fábio Luiz Guelfi, vereador, e Lucas Felipe Soares dos Santos, vereador. Indicação número 94/2026, de autoria do vereador José Edson Dias. Indicação número 94/2026. Indicamos ao senhor prefeito municipal de Inúbia Paulista, após cumpridas as formalidades regimentais e observadas as possibilidades orçamentárias, para que determine ao setor competente da municipalidade a implantação de sinalização vertical e horizontal, com a demarcação de áreas exclusivas para embarque e desembarque de passageiros, bem como para carga e descarga de mercadorias, acompanhada da devida sinalização de proibido estacionar nos locais de maior necessidade a serem definidos pela administração. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo promover maior organização do trânsito, garantir maior segurança aos pedestres e condutores e proporcionar maior fluidez na circulação de veículos, especialmente em locais de intenso movimento, com as repartições públicas, unidades de ensino, estabelecimentos de saúde, áreas comerciais e demais pontos de relevante atendimento à população. A inexistência de áreas devidamente regulamentadas para embarque e desembarque de passageiros e para carga e descarga de mercadorias faz com que os veículos permaneçam estacionados ou realizem paradas em locais inadequados, comprometendo a circulação, reduzindo a visibilidade dos condutores, dificultando o acesso aos estabelecimentos e aumentando o risco de acidentes. Além disso, a implantação dessas áreas contribuirá para a melhor organização do espaço urbano, disciplinando o uso das vias públicas, facilitando as operações de abastecimento do comércio local e proporcionando maior segurança e comodidade aos usuários. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo a realização dos estudos técnicos necessários para identificar os locais prioritários e promover a implantação da sinalização vertical e horizontal, correspondente com conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, proporcionando um trânsito mais seguro, organizando e eficiente para toda a população. Câmara Municipal de Inúbia Paulista, 13 de agosto de 2026, José Edson Dias, vereador. Indicação número 95/2026, de autoria do vereador Carlos Roberto Paco. Indicação número 95/2026. Indicamos ao senhor prefeito municipal de Inúbia Paulista, após cumpridas as formalidades regimentais e observadas as possibilidades orçamentárias, para que a instalação de um cestão de lixo comunitário na Avenida Campos Sales, nas proximidades da Conveniência do Careca, localizada no trecho compreendido entre a Avenida Pedro Antônio Gomes e a Rua Armando Delay, com o objetivo de atender os comerciantes e frequentadores da região, proporcionando melhores condições de limpeza, organização e conservação
do espaço público. Indicamos ainda que seja instalado um redutor de velocidade no referido trecho, tendo em vista que os veículos transitam em velocidade elevada, colocando em risco a segurança de pedestres, comerciantes e demais usuários da via. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a uma reivindicação dos comerciantes estabelecidos na Avenida Campos Salles, nas proximidades da conveniência entre a Avenida Pedro Antônio Gomes e a Rua Armando Delay, local que apresenta grande circulação de pessoas e significativa geração de resíduos decorrentes das atividades comerciais. A ausência de um cestão de lixo comunitário nesse ponto faz com que resíduos sejam descartados de forma inadequada, comprometendo a limpeza urbana, a conservação do espaço público e podendo ocasionar transtornos aos comerciantes, moradores e pedestres, além de favorecer a proliferação de insetos e outros animais. Além disso, os comerciantes e moradores relatam que os veículos trafegam em velocidade incompatível com o intenso fluxo de pedestres existente no local, o que aumenta o risco de acidentes, assim como a implantação de um redutor de velocidade que contribuirá para a redução da velocidade dos veículos e para o aumento da segurança viária. Trata-se de medidas de baixo custo e de grande relevância para a coletividade, que proporcionarão melhorias na limpeza urbana, na organização do espaço público e na segurança do trânsito. Diante do exposto, espera-se que o senhor prefeito acolha a presente indicação, determinando a adoção das providências necessárias para a sua implementação. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2026. Carlos Alberto Facon, vereador. As referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal para as providências cabíveis. Comunicação do recebimento dos recursos federais de 30 de julho a 10 de agosto de 2026, do montante de R$ 1.444.321,11. Certifico aos vereadores que quiserem obter maiores informações sobre os recursos, que as correspondências estarão na Secretaria da Câmara à disposição de todos. Nada mais constando para o expediente escrito, passamos para a ordem do dia. Está em votação o requerimento de urgência especial referente ao projeto de resolução número 03/2026, que acrescenta artigos ao regimento interno da Câmara Municipal de Núbia Paulista e da outras providências. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado. Está em votação o requerimento de urgência especial referente ao projeto de resolução número 04/2026, que dispõe sobre a instrução e acompanhamento das emendas individuais impositivas previstas no artigo 99-A da Lei Orgânica Municipal e no artigo 263 do Regimento Interno da Câmara Municipal, da outras providências.
Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for ao contrário que se levante. Aprovado. Nos termos do artigo 181, suspendo a sessão por prazo determinado e designo o vereador Fábio Guelfi como relator especial para que o mesmo elabore um parecer escrito ou oral ao projeto de lei de resolução, número 03/2026. Designo o vereador Rodrigo José da Silva como relator especial para que o mesmo elabore um parecer escrito ou oral ao projeto de resolução número 04/2026, que dispõe sobre a instrução e acompanhamento das emendas individuais impossíveis previstas no artigo 99-A da Lei Orgânica Municipal e no artigo 263-A do Regimento Interno da Câmara Municipal e da outras providências. Iniciando a ordem do dia, temos parecer ao projeto de resolução número 03/2026. Parecer. Após analisar a matéria em exame, a que se refere o projeto de resolução de número 03/2026, acrescenta artigos ao regimento interno da Câmara Municipal de Inúbia Paulista e da outras providências, de autoria da mesa diretora e das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exaram o parecer favorável quanto à sua aprovação, já que o mesmo está formulado corretamente dentro dos princípios legal, constitucional e regimental,
Ademais, também está correto quanto a aspectos gramatical e lógico. Em Núbia Paulista, 17 de agosto de 2026, Fábio Luiz Guelfi, relator especial. Está em discussão o projeto de resolução número 03/2026, que acrescenta artigos ao regimento interno da Câmara Municipal de Núbia Paulista e dá outras providências de autoria da mesa diretora, das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Não havendo discussão, passamos à votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado. Parecer ao projeto de resolução número 04/2026. Parecer. Após analisar a matéria em exame, a que se refere o projeto de resolução 04/2026, dispõe sobre a instrução e acompanhamento das emendas individuais impositivas prevista no artigo 99-A da Lei Orgânica Municipal e no artigo 263-A do Regimento Interno da Câmara Municipal, da outras providências de autoria da mesa diretora e das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Pesar o parecer favorável quanto à sua aprovação, já que o mesmo está formulado corretamente, dentro dos princípios legal, constitucional e regimental. Ademais, também está correto quanto aos aspectos gramatical e lógico. Em Núbia Paulista, 17 de agosto de 2026, Rodrigo José da Silva, relator especial. Está em discussão o projeto de resolução número 04/2026, que dispõe sobre a instrução e acompanhamento das emendas individuais impositivas previstas no artigo 99-A da Lei Orgânica Municipal e no artigo 263-A do Regimento Interno da Câmara Municipal, da outras providências de autoria da mesa diretora, das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Não havendo discussão, passamos à votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado. Não constando matéria para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Está franqueada a palavra para quem dela queira fazer uso. A palavra, senhor presidente. Vida. Boa noite a todos, vereadores, as funcionárias da casa, ao Marcelo e a todos que estiver nos assistindo pelas redes sociais. Gostaria de fazer um comentário sobre essa lombofaixa. Eu vi que ali a necessidade dessa lombofaixa, até comentei com o prefeito dias atrás sobre essa indicação. E ele também concordou que ali há necessidade sim, devido a alguns acidentes que já aconteceu. E quando tem festa na cidade, ali o movimento é grande. Pessoas indo para a rodoviária, voltando nas festas. E também gostaria de parabenizar todas as indicações dos nobres vereadores. E não poderia deixar de fazer um comentário e até um agradecimento ao prefeito pelas obras feitas na cidade, o prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores que também têm dedicado sobre essas obras da cidade, em busca de emenda com cada um tem seus deputados, e todos têm corrido atrás das emendas pelo mesmo objetivo, que é fazer a cidade melhor. E a gente, dias atrás, essa semana, né, a gente teve... Semana passada a gente teve fazendo uma visita nas obras que o prefeito tem feito, e o sentimento da gente sobre essas obras é só gratidão pelo trabalho bem feito na cidade. A gente
só tem que agradecer e parabenizar o trabalho do prefeito juntamente com os vereadores. É um trabalho muito transparente para todo mundo ver que eu trabalho aí pela cidade e encontro muitos munícipes que parabenizam o trabalho do prefeito. Isso é muito bom para nós e para o prefeito, bom para toda a população da cidade. E também, para não ficar só nas minhas palavras, gostaria também, esse mês é o mês do aniversário da cidade. Então, queria deixar aqui meus parabéns pelo aniversário, 67º aniversário da cidade de Nova Paulista. E esse final de semana a gente vai ter algumas festividades e que o pessoal vai comparecer, eu tenho certeza, e que venham comemorar com a gente o aniversário da cidade de Nova Paulista. Parabéns, Nova Paulista. E é só, senhor presidente. A palavra, senhor presidente. Cedido. Boa noite aos nobres vereadores, amigos dessa casa. Quero aqui cumprimentar as meninas também, que trabalham aqui nessa casa, cumprimentar o Marcelo, o pessoal que nos assiste, né, pelo Facebook. Quero falar da minha indicação, do que eu refiz, né, junto com o Lucas, o Felipinho, né, daquela rua ao lado da onde vai sair as 10 casas. Como o vereador Mauro já disse, né, semana passada a gente passou por lá também, né, e ali ficaria muito bonito, né. Quero parabenizar também a indicação do Mauro, né, do vereador Mauro e dos 9 vereadores, que eu acho que aqui é uma união, né. Eu sempre falei, quando a gente voltou agora nesse outro semestre, depois logo após julho, né, e nós somos uma união. E semana passada, o vereador já comentou, o Mauro, e ele pediu essa longofaixa. Eu acho que é muito bom, Mauro, parabenizar em seu nome e todos os vereadores. Acho que isso que é a união, e é sobre essa indicação, né? E essa indicação também, em 93, quero parabenizar, agradecer o prefeito, Fernando, o vice Edgar, né? Nós estamos indicando também, meu nome, o Felipinho, uma indicação também muito boa, que é algo de estar se pensando, né? Porque é um trecho curto, né? Pedaço que vai ficar ali, e logo, logo nós vamos ter ali 10 casas, né? Então, quero deixar essa indicação. E quero também parabenizar a nossa cidade, Nova Paulista, sábado comemora 63 anos, né? Vem aí grande show, sexta-feira nós temos o show gospel do cantor Regis Danese. No sábado nós vamos ter um show também do Marcos Ibelucci, e às 6 da tarde nós temos o desfile cívico, a partir das 18 horas, ao lado aqui de frente, perto aqui ao palco, próximo à prefeitura, né? Eu queria aqui a população de Núbia parabenizar todos os munícipes e dizer que nós temos a volta da banda marcial, né? Muitas pessoas pediu a volta da banda marcial. Ela ficou parada por uns anos, e quero parabenizar aqui ao Departamento da Cultura, da pessoa do Hélito, e todos, maestro Jair, parabenizar o prefeito, o Fernando, o vice Edgar, como o vereador Mauro já falou. Hoje nós temos, semana passada passamos, essa união da nossa Câmara Municipal. E o prefeito fala sempre onde ele pega o microfone. A união entre a prefeitura e a Câmara. Uma Câmara bonita, todo mundo trabalhando com o seu objetivo, com o seu deputado, trazendo verbas tanto na saúde, educação, lazer, recap, o Parque do Povo, que isso foi uma história para a Nova Paulista, que muitos anos foi pedido o Parque do Povo. E o nosso governo, Tarcísio, mandou aí, junto ao prefeito Fernando, junto ao vice-prefeito Edgar. Quero então, mais uma vez, parabenizar Nova Paulista pelos 67 anos, parabenizar Núbia e todos os munícipes, porque é uma história bonita. Eu sou novo, mas eu tive passado aqui também da família. Nós temos aqui pessoas que já passou nessa casa de leis aqui,
como na época de 1970, o meu pai foi vereador aqui no mandato, teve meu tio Tuta, que foi vereador aqui nesse município, minha mãe foi vereadora, como aqui nós temos família de políticos que continua fazendo, e hoje eu estou aqui, não sei se eu vou ficar mais esses 2 anos, vou ficar mais esses 2 anos, não sei o que acontece para frente, então eu quero parabenizar, a gente até se empolga de falar de Núbia Paulista, porque é uma terra que nós amamos. Obrigado, senhor presidente, parabéns. Mais alguém? Presidente, Costa Vida. boa noite a todos os vereadores presentes. Boa noite aos funcionários dessa Casa de Leis. Agradecer o Marcelo pela presença aí, senhorinho. E agradecer a todos que acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de falar a respeito da minha indicação. Já foi feito ano passado também, acho que um ano retrasado, a respeito de uma gratificação para o pessoal nosso da Brigada. E, inclusive, há 15 dias atrás, eles chegaram, acho que era 9 horas da noite, eles estavam apagando fogo. Inclusive, o seu prefeito estava também. Fernando Rossi estava ajudando a apagar o fogo. E eu fiz a indicação aí, eu peguei vários projetos de prefeituras, como de Regente Feijó, Sagres, Adamantina, Gária, Castilho, eu não, as meninas, gostaria de agradecer elas também. E realmente as prefeituras criou essa gratificação para os funcionários que trabalham numa batalha muito árdua. E eu lembro que em 2020 e 2017 foi criada a primeira brigada, no tempo da Larissa. E agora, em 2025, também foi criada a nova brigada, com 5 pessoas. 5 pessoas não vai onerar os cofres da prefeitura, não. Então, eu estou batalhando nisso daí faz tempo, faz anos, e é a pedido deles mesmo, tá? A pedido dos funcionários. E também gostaria de parabenizar a Núbia Paulista, né? Eu, como nasci aqui em Núbia Paulista, em 1966, tenho 60 anos de Núbia, e não poderia de parabenizar o nosso município. E também gostaria de falar a respeito das festividades agora que vai ter nesse final de semana, né, como o Fábio disse aí também, o Mauro Taroba, dos shows, né? Os shows, o Regis Danese na sexta-feira, no sábado o Marcos Belucci, o nosso desfile cívico, inclusive com a nossa banda voltando. Isso daí é uma gratidão ter a banda de volta no nosso município. E com crianças de Núbia. Antigamente a banda existia aqui, mas vinha muito de Adamantina, muitas crianças de Adamantina. Hoje não, hoje é de Núbia Paulista, é nossas crianças. E eu gostaria também de falar a respeito de uns requerimentos que a gente está fazendo, acho que desde junho. Tem uns requerimentos que não está vindo resposta, eu gostaria que ficasse em ato isso daí. Que é para o bem nosso, a gente tem que saber das coisas que está acontecendo. E a gente gostaria de receber a resposta do Executivo. A respeito do requerimento número 7, número 10, número 11, tem mais 2 ofícios, que inclusive um é da atividade delegada, que já era para nós resolver essa situação, que nós fizemos uma reunião com o Sargento Renato aqui, com a comissão. Então eu queria resolver logo isso. Inclusive envolveu até a comissão do presidente Coca. Então a gente gostaria de receber essa resposta logo. Inclusive sexta-feira eu falei com um funcionário da prefeitura, e ele falou que ia enviar hoje essa resposta da atividade delegada, mas não enviou. Então gostaria de cobrar esses requerimentos. É um dever nosso, Não estou falando mal de ninguém, a gente precisa saber das respostas. Inclusive esses ofícios da atividade delegada. A gente fez uma reunião aqui, resolvemos. O sargento explicou certinho para a gente aqui como que vai ser feito o trâmite, tudinho. Então, vamos aguardar aqui na próxima sessão que venha as respostas para a gente aqui, na Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Alguém mais? Já encerrando esta sessão também, queria
Todos já usaram a palavra, né? Falaram das festividades do 67º aniversário de Nubia Paulista. Eu queria deixar aqui o convite também aos nobres colegas e à população para a missa em ação de graças, que será domingo, 7 horas da noite, na nossa igreja matriz. Estão todos convidados e um momento de rezar pela nossa cidade. Falando também sobre a minha indicação, que fiz sobre a legalização desses área de carga e descarga, área de embarque de pessoas, proibido estacionar as faixas de proibido estacionar da nossa cidade. Então, também peço que o senhor prefeito olhe com carinho essa indicação, para que a nossa cidade possa ficar melhor ainda. Como o vereador Mauro Taroba disse, graças a Deus nós estamos levando o nosso trabalho a sério como vereadores, o prefeito também da mesma forma, com seriedade, com trabalho, e a gente está ouvindo elogio principalmente da população de Nubia Paulista. Ontem mesmo, uma pessoa já antiga da cidade me chamou e falou que a administração e os vereadores estão de parabéns pelo trabalho que vem realizando na nossa cidade. Isso para nós é motivo de orgulho, porque mostra que o nosso trabalho, a nossa união, está dando resultado. Essa harmonia entre os vereadores, essa harmonia entre o legislativo e o executivo, gera resultado. Isso aí a gente tem que sempre mencionar, porque a gente às vezes pode cair na besteira aí de achar que é na briga que se resolve as coisas, e não é. Vem de uma família que construímos na união, um entendendo o outro, mesmo pensando diferente, e a nossa cidade também não é diferente. E a gente olhando pelas cidades ao nosso redor aí, onde não se entende os vereadores, não se entende o poder executivo com ninguém, com os vereadores, não tem essa harmonia, a cidade está em declínio. Então a gente tem que mencionar assim, não é mérito de ninguém, isso aí é mérito de todos, e a população que aponta recebe isso aí. Então vamos continuar trabalhando, lutando pela nossa cidade, para que possamos um dia lá na frente olhar para trás e ver o que nós fizemos estava certo e foi muito bom para o nosso município. Então, é isso que eu queria dizer nessa noite. E sem que ninguém mais queira fazer uso da palavra, comunique que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 8 de setembro do corrente ano. Encerrado.